temos o controle das coisas, que nós precisamos aprender a ser dependente. É isso que a gente precisa entender e começar a praticar. Então eu quero ler com vocês agora, que eu acho que é o que vai dar para abordar, o EBI, que fala sobre 2 Coríntios 4, de 7 a 15. Então eu vou ler a reflexão um pouquinho antes, na página 22, que é a última tarefa da semana passada. Abram o livrinho na página 22. Para reflexão, bem lá embaixo. As aflições podem ser oportunidades de crescimento e vitórias. Portanto, decida vencê-las. Procure perceber a presença de Deus, descobrir o seu propósito e reconhecer as suas promessas em cada situação adversa. Para Paulo, o caminho que levava a Roma passava por uma tempestade, um tufão, um naufrágio, uma víbora, pela ameaça, literal, de morrer na praia. Contudo, ele não questionou a vontade de Deus a respeito da maneira ou da rota para chegar lá. Sua preocupação era o destino final. Esse também deve ser o nosso procedimento. Só Jesus pode curar a nossa ansiedade e verdadeiramente abrir os nossos olhos em tempos de crises. Por isso, sigamos o conselho do apóstolo em 1 Pedro 5, 6, 7. Então, aqui, eu quero falar para vocês, embaixo fala do exercício prático do estudo bíblico indutivo. Alguém conseguiu fazer ele? Não. É, de 2 Coríntios 4, 7 ao 15. Conseguiu, Ângela? Ângela, conseguiu? A última tarefa. Tá sem som. Oi. Na página 23, né? É. Eu só consegui fazer até a página 21, que eu tava respondendo aquelas questões pequenininhas. Tá, tranquilo. Então eu quero lembrar vocês que Paulo, ele tinha uma promessa, e o que ele se agarrou foi na promessa de Deus. Então, nesse tempo, eu quero que vocês se agarrem na promessa que Deus tem. A promessa de que nós temos um Pai, a promessa de que nós somos menina dos olhos de Deus, a promessa de que nós temos uma vida eterna e um futuro bem próximo, a promessa de que temos um controle, de um Deus que tem o controle nas mãos, que eu falei para vocês de Apocalipse 6, que ele está assentado no trono e que ele tem o documento da posse daqueles que são selados, que já aceitaram Jesus. Então esse documento está na mão, não é de um homem, mas de um Deus que um dia virá nos buscar. E essa é a promessa para aqueles que perseverarem até o final, daqueles que buscarem a santidade. Porque Deus não nos quer salvos, Ele nos quer santos. E sem santidade ninguém verá a Deus. Então é isso que Paulo se pegou. Ele não olhou a situação de quase morte. Ele não olhou a situação de afundar no meio daquele barco, que todo mundo perdeu o barco. Agora imagina vocês no meio do mar. É isso que eu quero que vocês vejam. Se vocês estão se sentindo no meio do mar, revolto em meio a essa situação. E em qual promessa que vocês estão se apegando? Paulo, ele tinha a certeza, porque o próprio Deus falou para ele que ele ia chegar até Roma. Então eu preciso dizer para vocês que isso tudo reflete a nossa ida para Nova Jerusalém. Que nós temos uma promessa e que tudo que ele viveu é o que nós estamos vivendo aqui. E ele não olhou a situação. Então, em todas as lições, está mostrando que os profetas da Bíblia não olhavam a situação. Eles olhavam, daí eles chegavam para Deus e Deus
falava e mostrava o pecado deles e para eles olharem para cima e mudarem a visão deles, a visão de Deus. Por isso que nós precisamos sentar, ter um tempo de estudar. Vocês estão tendo um rumo, uma direção, um leme com esse livro. Esse livro tem dado um leme de resposta para vocês verem aonde vocês estão, para vocês terem um tempo de estudar e preencher o coração de vocês e a mente. Por quê? Vocês precisam entender que é uma direção para Nova Jerusalém. E se você não prestar atenção, como foi lá em Josué, Josué ganhou a primeira batalha e achou que estava tudo ganho. Ele tinha a promessa e não foi consultar mais a Deus. Lembra que eu falei de Josué? Josué estava levando o povo para Jerusalém. Nós estamos indo rumo à Nova Jerusalém, não é diferente em nada. A Bíblia tem várias situações que nos levam a refletir a nossa situação agora. Não tem nada diferente. Então, o que nós precisamos é mudar a nossa visão e ter a visão de Deus. Como que eu tenho a visão de Deus? Como que eu tenho fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, eu preciso começar a ter tempo com Deus, porque o nosso tempo tem sido revelado através disso. Todo esse tempo que você tá em casa, e vamos por 15 dias, vocês deram conta de estudar um pouquinho? É isso que eu quero que vocês reflitam. Eu quero que vocês reflitam o que o coração de vocês tem gritado, porque isso revela em que situação que nós estamos. Se você não teve tempo para Deus, você tá aflito, demonstra uma falta de fé. Então eu preciso começar pela minha fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ela é o meu leme, ela é a direção para onde eu vou, porque senão eu fico perdido. Lá em Josué, ele seguiu a primeira regra certinha do que Deus falou para ele. Na segunda, ele já ficou desleixado. Ele já soltou as rédeas, mandou a Acã ir lá, olhar de qualquer jeito. Será que a gente não faz isso com a nossa vida? Então, aí na terceira, no meio da segunda, ele vai lá e consulta a Deus. Nós temos consultado a Deus, nós temos um barco, nós temos um leme e temos um manual escrito. Então, aquilo que nós estamos estudando, nós já entendemos que esse livrinho foi tempo de Deus, aflições do nosso tempo, é o tempo que nós estamos vivendo. O cuidado de Deus pra gente transformar esse tempo em tempo oportuno, em tempo de promessas, em tempo de rever a nossa situação. É isso que eu quero que vocês avaliem sobre o que nós estamos estudando, sobre a mudança de conduta, porque se você continuar da mesma maneira, sempre dizendo, ai, mas a minha casa, ai, mas o meu trabalho, ai, mas o meu negócio, você vai ficar parado, porque direção você não tá tendo, nós precisamos de direção. Então, olha só o que vai dizer em 2 Coríntios, que ele fala aqui pra gente fazer um EBI, que é o estudo bíblico indutivo, do 4, capítulo 4, em 2 Coríntios, do 7 ao 15. Então, eu vou ler para vocês. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues a mortes por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós atua a morte, porque em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco.
porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Até aqui. Então, meninas, aqui eu fiz aqui o meu estudo e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse estudo, né? Como eu disse para vocês, quando a gente começa a estudar, nós precisamos voltar e entender um pouquinho. Lembra que numa lição passada nós abordamos 1 Coríntios, que falava o que ele estava fazendo na cidade de Corintos, que ele veio para mostrar a situação que aquele povo estava e que eles estavam vivendo de maneira que não agradava a Deus. Agora em 2 Coríntios, nós vamos ver aqui, voltando um pouquinho, eu não vou voltar muito não, porque senão vai tomar muito tempo, eu vou esboçar mais só 2 Coríntios 4. Então aqui no começo, ele começa dizendo, Paulo apresenta uma conclusão a partir do que disse sobre o seu ministério em 2 Coríntios 3, 4, 18, e este ministério fala do Novo Testamento, do Espírito de vida, de justiça, um ministério glorioso de liberdade. Paulo não obteve esse ministério por suas habilidades humanas, mas pela misericórdia de Deus. Então aqui, depois eu vou tirar uma foto para vocês poderem se situar e olhar nas passagens que eu citei aqui, onde fala sobre isso, porque vai abordar 2 Coríntios toda, que ele vai falando. Então, tipo assim, que o ministério dele no Espírito tá falando lá em 2 Coríntios 3:6, que o ministério de vida tá falando em 2 Coríntios 3:7. Então, para depois vocês poderem dar uma lida. Então, ele fala que desfalecer significa ficar cansado ou desesperar-se. Não importa quanto seja difícil a tarefa ou a intensidade da oposição. Paulo não bateu em retirada, mas falou com ousadia, pois estava motivado e sustentado pela graça de Deus. Então aqui a gente vê e revela como que Paulo se motivava em meio a tantas perseguições que ele sofria, né? Então o apóstolo Paulo é a simbologia daquilo que Jesus viveu para nós, porque ele veio pós-Jesus, ele veio da continuação. Então, quando a gente vê o apóstolo Paulo, nós podemos nos ver também. A mesma coisa nas nossas vidas que nós vamos passar e que nós vamos viver. E aonde tem sido a nossa motivação? Então, a motivação dele, ele era sustentado pela graça de Deus. No capítulo 4, versículo 4 e 5, ele vai falar que os ímpios têm uma barreira a ser transpassada. O Deus deste século cegou a mente deles. Então, olha só por que os ímpios, as pessoas que não conhecem a Deus, não entendem quando você fala. Ele fala que em função do engano de Satanás, às vezes o que o mundo pensa ser uma verdade óbvia é um tremendo engano. Então, aqui a gente vê a imagem de Deus. Jesus é o Filho de Deus e revela-nos com perfeição o Deus Pai. Embora os humanos foram criados à imagem de Deus, por causa do pecado, eles perderam um relacionamento perfeito com Deus. E a imagem do nosso Criador ficou ofuscada no homem. Então, por isso, Jesus restaura os cristãos à condição em que foram criados, para desfrutarem das bênçãos divinas. Então, aqui, nesse versículo, a gente vê bem claro quando o pecado entra. Naquela passagem que eu ministrei sobre Josué, quando Acã cai em pecado. E aí, quando o pecado veio, ofuscou a visão dele. Josué mandou ele olhar lá a terra prometida e ele falou assim, manda só uns 3.000. Por quê? Porque ele estava em pecado. Então, o homem em pecado, a visão dele é distorcida. É como ele precisasse de uma lente de uns 10 graus para enxergar. Então, é isso que aqui está revelando. Então, vamos lá. Por isso, Jesus restaura os cristãos, quando a gente aceita Jesus, a condição em que foram criados para desfrutar das bênçãos divinas em sua plenitude. Isso está em 2 Coríntios 3,18. Jesus Cristo Senhor. A mensagem de Paulo é que Jesus é divino, é Deus.
Então, aqui a gente vê a palavra servo. Paulo descreve a si próprio e aqueles que ministravam com ele como escravos do povo. Eles serviriam aos coríntios por amor a Jesus. Então ele não estava fazendo aquilo olhando a situação. Ele não estava fazendo aquilo olhando que aquele povo não estava dando valor para ele, que estava perseguindo ele. Porque se a gente olhar para essa situação, quando a gente fala do amor de Deus e as pessoas não recebem, a gente não faz mais. Nós precisamos fazer por amor a Cristo, porque é Ele que vai fazer. Então, Paulo está dizendo aqui, ele compara a vida dele como um servo, um serviçal de Cristo. E é isso que nós somos chamados. Quando a gente aceita Jesus, a gente aceita ser escravo dele. É uma palavra pesada, mas ou você é escravo de Deus ou você é escravo do pecado. Então, aí você escolhe em quem você quer. Então, Jesus pagou o preço, ele fez tudo por nós. E aí, cabe a nós dar continuação, que é o que Paulo está fazendo. E é esse exemplo que a gente tem que ter. Paulo é o exemplo da nossa vida daqui por diante. No versículo 6, ele vai falar que Deus ordenou que a luz brilhasse nas trevas. Na criação também, ele acende a luz nos corações do povo, para que todos possam ver quem é Jesus. As pessoas não acreditam, são cegadas por Satanás. Entretanto, os cristãos veem a luz e são a luz de Cristo. Quando nós aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador, é colocado algo em nós. Um selo, uma promessa e uma luz. Por onde a gente pisa, nós somos um luzeiro que tem a palavra de esperança, de perseverança para aqueles que precisam de Cristo ainda. Então, nós estamos vivendo num mundo onde está refletido que as pessoas precisam de um Deus para salvá-las, que elas são impotentes. A crise tem revelado a ansiedade, a crise tem revelado o medo, a crise tem revelado um pavor de o mundo acabar e eu não saber para onde eu vou. E nós somos esse luzeiro. Paulo foi esse luzeiro em Coríntios, na igreja de Coríntios, por onde ele passou. Então, olha só, no versículo 7, ele vai falar que o tesouro, a revelação divina de Jesus, está em vasos de barros comuns. Quem são esses vasos? Nós. O motivo por que Deus coloca esse tesouro tão valioso em um jarro simplório é para que a riqueza não possa ficar aparente. A riqueza não somos nós, é o que está dentro de nós, demonstrando que o poder do evangelho vem de Deus e não do utensílio que somos nós. É o que nós dizemos que importa. Então, aqui ele fala, no versículo 8, atribulados. O que significa atribulados? No grego, significa que por fora combates, temores por dentro. Portanto, tudo significa interiormente ou exteriormente. Mas Paulo não estava angustiado. Perplexo deriva de dois vocabulários gregos, não e caminho. Logo, ficamos perplexos quando não temos saída. Como cristãos, iremos enfrentar tribulações. Mas devemos lembrar quem controla essas provações é Deus. Lembra que nós já estudamos sobre provação? Que toda provação vem de Deus e que é para nos forjar e que ela é para nós sermos aprovados, para nos fortalecermos. E a glória do Senhor se manifesta por meio de vasos quebrantados, em pessoas que suportam, confiando as dificuldades em Deus, no poder divino. No versículo 9, ele explica que o que está por trás do significado da palavra perseguidos é a ideia de alguém que é caçado como um animal. Paulo não foi desamparado pelo Senhor, mas sim abatido pela situação. Na cidade de Listra, uma multidão o apedrejou, deixando-o à morte. Olha a situação que Paulo viveu, prestem atenção. Entretanto, ele não foi destruído, como ele saiu ileso no meio do mar. Ele tinha uma promessa, então ele sobreviveu. O Senhor poupou a vida do apóstolo Paulo, para que ele
continuasse a pregar as boas novas e testificasse sobre a libertação divina. No versículo 10 e 11, a frase trazendo sempre a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo significa estar entregues à morte por amor de Jesus. Em seu serviço para Cristo, Paulo constantemente enfrentava risco de morte para que a vida de Jesus fosse manifesta. Então a gente vê que Paulo continuava levando a mensagem da cruz e vivendo ela o tempo todo. Então olha só, a libertação divina de Paulo foi uma evidência de que Jesus vive. Em suas aflições, Paulo participou do sofrimento e morte de Jesus. Entretanto, o fato de Paulo suportar todos os tipos de provações cooperou para que a vida eterna fosse experimentada por aqueles a quem ele pregava o evangelho. Da mesma maneira, a morte de Cristo foi apenas um precursor da sua ressurreição para a vida eterna. No versículo 12, ele fala, em vós a vida, lá no versículo. Caso Paulo não estivesse disposto a arriscar a sua vida para levar o evangelho a Corinto, os coríntios não teriam ouvido falar de Jesus, crido nele e recebido a vida eterna. Vocês estão entendendo o que Paulo fez? O que nós devemos fazer? É tempo de abrirmos a boca. É tempo de falarmos aquilo que a gente tem. É tempo de revelar se você tem para oferecer ou não, porque a boca fala do que o coração está cheio. O versículo 13, ele aborda lá, por isso falei. Citando o Salmo 116, 10, Paulo explicou por que estava disposto a colocar a vida em risco pelo reino de Deus. Sua crença no evangelho o estimulava a contar isso a outros. O versículo 14, quando ele fala lá o que ressuscitou, a fé de Paulo estava no poder de Deus para ressuscitá-lo, o que o motivava a enfrentar dificuldades, perigos e até a morte em favor de Cristo. Sabendo, Paulo confiava naquilo que conhecia a respeito de Deus e não em suas próprias emoções. No versículo 15, ele fala lá, aborda, por amor de vós. Todo o sofrimento que Paulo enfrentou promoveu o bem para ele e para os outros, glorificando a Deus. No versículo 16, Paulo concluiu que os coríntios não deveriam desfalecer, porque Deus os vivificaria em Cristo. Este é um excelente princípio. O enfoque apropriado em nosso futuro glorioso com Cristo nos capacita a suportar qualquer tribulação. O homem exterior aqui é o aparente, que está relacionado aos vocábulos do vaso de barro. Então, o vaso de barro somos nós. O corpo, no versículo 10 que ele fala, a carne mortal. No versículo 11, casa terrestre. 2 Coríntios 5:1, tabernáculo. As aflições que Paulo experimentou contribuíam para essa mortificação. As pressões afligiram apenas o seu exterior. Vocês estão entendendo que ele não deixou afligir o interior, que era a fé dele? Pois o homem interior se renova diariamente. Embora o exterior esteja definhando e morrendo, o interior não se deixa abater, pois está sendo renovado e revitalizado por Deus. Então, o que eu quero deixar aqui? Que aqui Paulo nos ensina sobre a nossa vida pós-Cristo, sobre qual é a nossa vida quando a gente passa pelas tribulações, quando a gente passa por crises. Então, eu quero deixar uma palavra para você, para quando a gente estiver desanimado, sobre o meu estudo aqui na minha Bíblia em 2 Coríntios. São muitas as provações que esta vida nos traz. E se não nos esforçarmos para experimentar uma renovação espiritual diária em Cristo, seremos tentadas a desanimar na fé, que um dia alegremente abraçamos. O que pode nos desanimar na fé? Problemas financeiros, doenças, decepção com amigos, perseguições, carência afetiva, o mau exemplo de um líder espiritual,
Coronavírus. O apóstolo Paulo nos lembra de que somos frágeis como um vaso de barro por fora, mas que o poder de Deus em nós nos torna fortes, impedindo que sejamos quebradas pelas tentações da vida. O cristão pode, diz ele, enfrentar tribulações, mas não deve se angustiar. Encarar perplexidade, mas não desanimar. Ser perseguido, mas não se sentir desamparado. Ser até mesmo abatido, porém não destruído. O que faz a diferença na vida do cristão, tornando-o forte e resoluto, é a sua fé no amanhã. Ele deve encarar as tribulações da vida, ainda que difíceis e dolorosas, como leves e momentâneas, se compará-las com a vitória futura, que jamais acabará. Agarre-se às promessas de Cristo para você. Busque uma renovação espiritual diária, através da oração e da leitura da Bíblia. Procure encarar as decepções e transtornos da vida como leves e passageiras. E dessa maneira, embora você seja frágil como um vaso de barro, jamais será quebrada. Porém, se é assim que você se sente, lembre-se de que o oleiro celestial pode reconstruí-la, fazendo de você um vaso novo. Amém? Então eu quero que aqui vocês entendam que essa palavra é uma palavra sobre tudo que nós estamos vivendo, que nós somos frágeis por fora. Mas quando você é alimentado pela palavra diariamente, por dentro você tem um tesouro escondido. E no meio dessa crise, a gente consegue entender em que lugar nós estamos. A gente consegue decidir se a gente vai continuar estando desta mesma maneira, continuando levando do jeito que a gente sempre levou, sem ver mudança, ou vamos decidir mudar a nossa mente pela renovação da palavra. Ou nós vamos decidir praticar e colocar tudo aquilo que nós estudamos até agora, que não era diferente em nada. Todas as lições, desde a primeira até a da semana passada. A primeira, Jesus estava no barco e eles não reconheceram Jesus dentro do barco. Eles olharam para a situação, eles olharam para o mar revolto. Depois a gente viu que a provação é de Deus para nos aprovar. E que a gente tem que entender quando é de Satanás, porque Deus não tem parte. Depois a gente aprendeu sobre os profetas, que eles foram orar em situação caótica da sociedade que eles estavam passando. Uns passavam por fome, outros estavam com problemas como que fala? Na política. E aí os profetas de Deus, no caso somos nós hoje, iam contestar a Deus, perguntando se Deus não ia mudar a situação daquele povo. E Deus dizia que primeiro ele estava tratando com o povo dele. O que Deus tem feito continua sendo a mesma coisa. Deus está tratando com o povo que tem o selo dele, para nos santificar, para nos apurar em meio a tudo isso e mudar a nossa visão. Se a gente olhar para a situação, nada vai mudar, vai piorar. Eu preciso dizer para vocês que estudando a palavra, eu preciso dizer a vocês que ou vocês decidem olhar o caos que está ficando e receber isso diariamente e ser levado pela vida me levar, ou vocês decidem mudar a visão de vocês. Como os profetas foram até Deus e decidiram mudar a visão deles, com uma cosmovisão daquilo que Deus revela na palavra dele, daquilo que está por vir e motivar as pessoas que estão à nossa volta. E a semana passada nós estudamos das promessas que Deus tinha para Paulo e em todas as promessas que nós vimos na palavra, Deus cumpriu cada uma. Então nós temos uma promessa de Deus, que todas as promessas que estão escritas na palavra de Deus vão se cumprir. Aquelas que já se cumpriram e as que vão se cumprir na nossa vida, nós querendo ou não, vai se cumprir. E nós que vamos tardar as promessas para chegar.
Então eu quero que você avalie em que situação você está. Você tem conseguido mudar a sua visão? Ou você tem olhado para a situação de caos? Nós já sabemos, como estudamos na palavra, como o nosso lema, que nenhuma situação vai mudar. Que nada vai mudar. E eu compartilhei com vocês hoje de Apocalipse 9, depois vocês leem. Eu vou mandar a foto do que eu estou estudando, só para vocês terem uma ideia do que foi liberado, os 5 meses que Apocalipse fala que Deus liberou os demônios fazerem, como gafanhoto, para aterrorizar essa terra. Então Deus permitiu, nesses 5 meses, são só 5 meses, que os gafanhotos, lá nas 10 pragas, para nós hoje gafanhoto, significa a abertura do inferno, para aterrorizar, ou levar o povo ao arrependimento e se dobrar os joelhos. Então é uma decisão. Se você ficar escutando o noticiário são de pessoas que não têm a Deus, que não têm o selo. Então a palavra vai ser aterrorizar, para levar o povo ao suicídio, para levar o povo se descabelar, arrancar os cabelos com a cabeça, de que não vai ter futuro, de que vai faltar comida, de que vai ter guerra. Nós já estamos vivendo uma guerra. A terceira guerra mundial biológica. E foi Deus que permitiu. Tudo isso precisa para ser cumprido, para um tempo oportuno, para que nós possamos entrar na Nova Jerusalém. Quando eu falo isso para vocês, como vocês não estudaram, não estão situados nessa explicação, parece loucura. Mas quando você estuda a fundo a explicação e você se situa em que situação que nós estamos vivendo, isso leva você a uma palavra de esperança, a você mudar a sua conduta, a você transformar a sua mente. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo e traz esperança para nós. Esperança de que nós temos um futuro guardado nas mãos de um Deus Todo-Poderoso que está assentado no trono, no governo de nossas vidas, no governo de um mundo caído que tem tempo contado para acabar. E aí a decisão é sua e minha. Em que lugar nós vamos estar? Essa crise toda tem revelado nossa ansiedade, os nossos medos e, pasme, mais lá na frente, que eu vou abordar com vocês, Jesus vai dizer que isso significa em grego pouca fé. Medo e ansiedade significa pouca fé. E como que eu vou arrumar tudo isso? Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, eu preciso me abastecer. Eu preciso estar cheia, eu preciso estar renovada. De que jeito? Vocês estão tendo um livro que a gente sabe que é propício para todo esse tempo. Foi guardado, porque na igreja, se você vê, a parte está aí de prova. Eles já estão uns 3 livros para frente. E eu não estou pincelando, só estudando de qualquer maneira. Eu aprendi a estudar de uma maneira mais profunda, de investigar todas as passagens que é dada ali, para que nós possamos trazer para a nossa realidade. Para que esse reflexo da palavra venha a ser refletido em mim e que eu olhe e queira ser como Cristo. Amém? Tá aberto para vocês falarem. Podem falar. Conseguiram entender? Sim. Pode falar, Gracinha. Eu não ouvi. Ana, Oi. esse tema nosso, que essa explicação que você deu hoje, é o tema que nosso pastor tem feito umas lives. Uma inteira, né? Todas as igrejas estão fazendo, né? Sim. E o tema da nossa, em várias outras igrejas que eu tenho acompanhado no Face, né? Uhum. O nosso foi sobre pecado, sobre rever os erros, né? E isso que você está falando, para a gente rever o que tem dentro da gente, né? É isso mesmo. E tem falado muito isso, pelo menos, né, lá na minha igreja, que tudo isso, né? Tudo era uma ira de Deus que era para vir, veio, chegou, mas assim, não veio para acabar com as era um conceito que precisa ser mudado na vida de cada um. Assim, né?
Isso mesmo. É juízo misturado com graça ainda. Daqui a pouco não vai ter não vai ter só graça mais. Não vai ter como a gente se arrepender. Vai ser só juízo. Então, aqui ele fala, em Apocalipse 9, ele fala que é resposta às orações dos santos. Então, tudo isso tem vindo como resposta. Como ele não faz como a gente, ele tem os meios de tocar no ser humano, porque ele é o arquiteto do mundo, ele sabe como ele faz, né? Então, quando eu tenho dito para vocês, para a gente estudar e começar a ver como que ele mostra a visão dele. É isso que a gente precisa entender, mudar a nossa visão para estar pareada com a visão dele. Porque quando a gente olha aqui, essa situação toda, e não consegue entender como ele está agindo e o porquê, a gente vê que a nossa visão não foi transformada, né? Núbia, pode falar? Abre o microfone. Pode falar, abre o microfone, tá bloqueado. Aí. Oi. Tá ouvindo agora? Tamo ouvindo. Tá dando pra ouvir? Tá. Sim, então, é difícil, né, que a gente vive uma vida inteira de evangelho e de repente você se depara e você pergunta quem eu sou diante de Deus, como eu estou agindo diante de Deus, como tem sido a minha vida diante de Deus. E aí você percebe que você tem tantas falhas, que você tem deixado a desejar em tantos aspectos, né? E o Senhor está nos dando a oportunidade, né, de se arrepender e de se chegar a Ele, para que possamos compreender, como você falou, compreender a visão de Deus, o porquê de tudo isso, e que nós vamos passar e estaremos com Ele, né? Nós e é justamente isso que você falou. A nossa visão maior é de estar com Ele. Isso né? mesmo. Se o Senhor nos levar agora, se não for, nós vamos passar e Ele vai estar conosco no lugar. Então a gente tem que ter essa certeza que a gente porque dele, por Ele, são todas as coisas. Então se eu tiver que passar, Ele estará no meu quarto, Ele estará comigo, e eu tenho que buscar essa santidade, porque sem santidade ninguém terá Deus. E nós temos essa consciência que se nós vamos buscar nossa santidade, nós vamos perder nossa salvação. Isso mesmo. Porque em santidade nós não vamos ver a Deus. Infelizmente, a gente tem que ter essa consciência. E é triste pensar que a gente não buscar ser santo, né? Santo no aspecto, não é, eu vou ser santinha, não. Santo diante de Deus. Isso. Né? Na presença dele. Então, que o Senhor nos dê essa graça, nós possamos conseguir alcançar o alvo que é Cristo, né? É isso mesmo. É isso que você falou, que quando você vê que uma vida inteira você escutou a Deus e você começa a se ver, a intenção do Evangelho é essa, mostrar em que situação nós estamos e reparar, porque ainda tem graça, é tempo de corrigir. Então, é isso que é buscar a santidade, entendeu? É você reconhecer aquilo que está errado e consertar. Amém? Pati, pode falar. Amém. Pati, abre o microfone. Pati? Pati, cadê você? Cadê a Pati? Peraí. Tá. Peraí. Aí, Oi. pode falar. Deus tem um propósito em tudo, né? Então, assim, para que essa tempestade toda que a gente está passando, Ele tem os seus propósitos. E eu creio que tudo isso vai passar e lá na frente a gente vai poder ver o que Deus quis nos ensinar, o que Ele quis fazer com tudo isso, as pessoas que Ele quis atingir, o modo a se arrepender e trazer para Ele, né? Isso. Então, o trabalhar de Deus, a gente às vezes não entende o trabalhar de Deus, mas lá na frente a gente vai ver o que Ele quis fazer com tudo isso, né? Amém. E na Bíblia ele fala, né, que todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus. Isso mesmo. Então, é difícil, né, a gente às vezes ver toda essa situação e não ficar assustado, não ficar com medo, né? Porque a gente também é carne, a gente também
mesmo. Olha só, depois eu quero que você volta, porque nós estamos estudando um pouquinho mais profundo as lições anteriores, então cada lição revela alguma coisa. Depois eu vou abordar com você sobre isso. Mas é isso mesmo. Daqui para frente você vai começar a se situar e entender o que ele quer de nós. Não é lá na frente eu entender, é agora. Nós estamos estudando para esse tempo, não para o amanhã. Para sermos modificados agora. O que eu preciso aprender? Porque nós já estudamos que a aprovação e a aprovação é de Deus. Ele tem para nos purificar e nos modificar. Então, todas as lições que nós aprendemos é para mudar a nossa visão. A visão de Deus. Então, eu não mudo a minha visão se eu não estudar, se eu não conhecer Ele. Então, é isso que levava a gente a conhecer. Mas é isso aí mesmo. Isso é o que está no teu coração. Nadir, pode falar. Então, eu tenho que pedir perdão para Deus, porque eu tenho levado assim, muito nas coxas. Não tenho dedicado a Deus o momento que Ele merece. E Deus tem assim, Ele me chama de várias formas, porque eu nasci num lar cristão, né? E eu deveria ter esse costume de ter um devocional sério, mas o que eu faço? Eu fico só procrastinando. Eu sei que eu devo fazer, mas eu falo, não, peraí, hoje eu não posso, tem que fazer tal coisa. E eu tenho perdido muito, porque dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou ficando parado num lugar só, não estou conseguindo ver as coisas que Deus tem para mim, estou sendo ingrata, né? Porque mesmo eu fazendo isso, sendo uma pessoa rebelde, né? Uma filha rebelde, que tem me suprido, me socorrido, me sustentado, e eu tenho falhado. Amém. E hoje, assim, ouvindo vocês falar, é isso mesmo que eu tenho feito. Eu tenho orado pouco, eu leio pouco a Bíblia, mesmo sabendo que eu preciso mudar, ter uma visão diferente e ter compromisso com o Senhor. É isso Peço mesmo. perdão para Deus, peço que as irmãs orem por mim, porque eu não sei o que acontece comigo. Eu sei da minha necessidade, mas não consigo avançar. Olha só, Nadir, isso que você está falando é uma coisa muito importante e muito legal. Você se vê na situação, você vê que o Espírito falou com você. E é assim, a gente reconhecer o que aconteceu com nós a vida inteira e continuar fazendo a mesma coisa, é isso que está o nosso erro. Você reconhecer que você precisa mudar, você precisa começar a colocar algo diferente e começar a cumprir. Então, a primeira coisa, né, eu esvaziei, coloquei para fora aquilo que eu tô vendo que eu tô fazendo. E cada mudança na nossa vida demora 21 dias para se tornar prática. Então, nós estamos habituados a caminhar do jeito que nós estamos habituados. Então, quando eu reconheço o meu pecado, é que nem você falou, você confessou seu pecado, pediu perdão, mas eu preciso colocar algo no lugar, não deixa a vida me levar. E isso é muito bom, né, de ver você falar, ver você pronunciar aquilo que está dentro do teu coração e reconhecer. E é isso mesmo que vai fazer a gente ser diferente. Rê, pode falar. A Renata, parece que ela falou que não estava nos ouvindo, mandou Mas acho que ela entrou e saiu de novo, né? Rê, deixa eu ver se o áudio dela. O microfone dela tá... Oi, Rê. Oi? Pode falar, estamos escutando. Oi? Pode falar. Oi, Rê. Tá ouvindo? Pode falar, Ângela, então. Então, é assim, eu tenho que ter muito bom.
falou, eu acho que eu poderia estar me entregando mais do que eu tenho me entregado. Em momento de oração, em momento de levar a palavra para quem precisa. Porque eu tenho tido uma visão muito clara. Eu sei que quando nós confiamos no Senhor, entregamos a nossa vida para Ele, nós temos repouso, nós temos refrigério. Amém. Então, de repente, eu estou um pouco acomodada nesse repouso. A confiança é demais, como você falou. Como que é o nome do personagem? Que na primeira vez ele lutou e depois ele não fez mais nada? É o Josué. É lá que você falou? Josué, que nós estudamos semana passada. Não, Josué não, Abacuque. Que... Tá com interferência. Alguém tá com interferência. Rê, desliga o seu microfone. É de Acã, não é que você falou? Do pecado Acã é o que pecou, que roubou os utensílios. Então, porque assim, a confiança, chega um momento que a confiança é tanto que você acaba não se doando e fazendo mais do que você pode fazer, né? Então, eu sei que quando nós entregamos nossa vida nas mãos do Senhor, nós descansamos, nós ficamos tranquilos, repousamos. Só que esse repouso não pode permitir que nós ficamos parados, estacionados. A gente tem que ir fazer a vontade de Deus. E de pregar, e de falar do amor de Deus. Então, nós temos que saber que Deus está cuidando, que nós temos a proteção de Deus, nós temos a marca de Deus, mas que também não é só para nós. Isso refere-se ao amor. É assim, ó, é a mesma coisa. Eu sei que eu sou salva, eu não preciso fazer mais nada, entendeu? Eu vou ficar aqui quieta. E aí o amor? Porque o que Deus fala é sobre o amor. Atitude, né? É ações. E assim, esse estudo de hoje, da lição 4 aqui, que eu estava fazendo os exercícios, percebi o quê? Que é Deus que escolhe onde nós vamos estar. Mas a maneira como nós estamos, a gente tem que tomar as decisões. Porque Deus colocou Paulo naquele navio, mas Paulo teve as atitudes dele. Isso. Ele se colocou, ele entrou como prisioneiro e no final ele era um líder. Então, a gente tem que pegar a oportunidade que Deus está nos dando e colocar a serviço do Senhor. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, esse estudo é muito bom eu estar participando com vocês, porque eu percebo as oportunidades que nós temos, o potencial que nós temos e que a gente talvez não esteja usando de maneira que agrade a Deus como Ele gostaria que a gente usasse. Uhum. Porque a gente pode, nós estamos, no vídeo que eu fiz hoje, que eu vou mandar para vocês amanhã, eu falo que nós estamos vivendo um tempo, nós somos privilegiados, porque nós podemos falar do amor de Deus. Nós podemos mesmo. estudar o amor de Deus, estudar a palavra. Então nós somos privilegiados. Então, a que ponto que eu estou sendo grata por isso? É o que Paulo fez. Ele foi atribulado. Toda a lição de Paulo é justamente isso. É o que nós precisamos viver, não importa em que situação que você vai viver. Se você vê agora, é um tempo mais propício de falar do amor de Deus. Eu falo assim, gente, eu tô dentro de casa, mas se vocês vissem, se eu contar pra vocês que eu coloquei a minha mãe pra estudar o livro de João, mandei foto tudinho do livro pra ela, pro meu pai, a minha cunhada não estudava, coloquei ela pra estudar. Então aí você começa a ver